Nós vamos te apertar um pouquinho mais, porque eu sei que daí tem como sair mais informações, hein? Ô, Felipe, fala para mim, meu amigo. E artigos de opinião? Outro departamento, Arthur, outro departamento. Mas eu diria assim, é um departamento que dentro da loja está mais próximo da parte de roupas das palestras do que da parte de roupas de artigos científicos e de livros. Artigo de opinião tende a estar mais pertinho ali das palestras do que propriamente dos outros, tá? Qual é o grande lance de artigo de opinião? Você sim tem que buscar gerar curiosidade, utilidade ou necessidade, que é isso que vai gerar o acesso. É isso que vai gerar o clique. Eu não clicaria num artigo de opinião, muito honesto, falasse assim, como fazer títulos. Eu não clicaria. Muito, muito honesto falando para vocês. Talvez alguns clicariam, outros não, mas certamente esse artigo ele teria muito menos cliques do que se ele tivesse o que fazer para ter títulos atraentes e ainda cativar o leitor. Então, assim, o artigo de opinião ele também tem que ter essas mesmas premissas da palestra, de despertar curiosidade, utilidade ou necessidade. Só que tem uma outra coisa que é importante no artigo de opinião, que é a seguinte: artigo de opinião, do jeito profissional que eu ensino e que eu faço, é um artigo de opinião que você tem que saber dialogar com o Google. Existe uma mágica para você fazer artigo de opinião, beleza? Então, vamos supor, eu quero construir autoridade acadêmica em ventanias, já que o país agora está na ventania, né? Então eu quero ser o cara muito reconhecido no Brasil por ventanias. Pô, falou em ventania, a galera já sabe que eu tô na parada. Como é que eu faria isso com artigo de opinião? Eu escreveria vários artigos de opinião usando a palavra ventania no título. E eu também, na primeira linha do artigo, de preferência nas 3 ou 4 primeiras palavras, usaria a palavra ventania nessas primeiras palavras. Além disso, repetiria a palavra ventania umas 3 ou 4 vezes dentro do texto. E eu faria um texto muito focado em listas. Curioso, Arthur, artigo de opinião não é para dar opinião. O nome não tem a ver com coisa, a coisa não tem a ver com o nome. Não tem a ver né? com o nome. Então, o artigo de opinião está ali para ajudar alguém. O Google, ele é uma ferramenta de busca, formação, e não é uma ferramenta de busca de opinião, tá claro? Então, quando você organiza o seu artigo em listas, tópico 1, tópico 2, tópico 3, dica 1, dica 2, dica 3, vamos supor, um artigo sobre 5 coisas sobre ventania que você não conhece e que você precisa saber agora. Caraca! Então, o artigo já me chegou na jugular e eu preciso saber agora. Vamos supor que seja verdade, né, gente? Eu tô partindo da premissa que é verdade. Eu preciso saber agora. Pô, tem que ler essa parada. Então já cliquei. Como é que você vai colocar as 5 coisas? De maneira em lista, tá? Coisa 1, pá. E aí você diz o que é. Coisa 2, pá. E você diz o que é. Coisa 3, pá. Você organiza em lista. Se vocês pensarem as minhas lives, nas entrevistas não, porque as entrevistas são mais soltas, né? Mas as minhas lives, elas são todas listadas. É estratégia 1, estratégia 2, estratégia 3, dica 1, dica 2, dica 3, razão 1, razão 2, razão 3. Então, tudo muito listado. Por quê? Porque você comunica melhor com o cérebro da pessoa. E o Google, ele tem um robozinho chamado Penguin. O Penguin, né, o pinguim, ele tenta simular o comportamento humano. Então, ele começa a tentar entender, sabe, que tipo de artigo ajuda mais um ser humano. E o Penguin é bom pra caramba, tá? Apesar dos caretões da carreira acadêmica serem anti-Google, não tem conhecimento do Google, aí fica criticando, mas assim, o Penguin ele é muito bom para identificar comportamento humano e o que os humanos querem. E o que acontece? Quando é lista, o Penguin identifica que isso vai ajudar mais as pessoas. E ele começa a mostrar para mais gente. E você começa a ranquear melhor. Como você usou a estratégia das palavras, você começa a ranquear melhor. Como o teu título é atraente, você começa a ranquear melhor. Como ventania tá em tudo que é buraco, você começa a ranquear melhor. Não é autoridade acadêmica pela via. Escrevi um artigo, fui chamado para uma palestra, daqui a 10 anos, quem sabe, ou seja, um pouco... Nada contra esse tipo de autoridade, só que eu não tenho esse tempo. E eu não quero aceitar esse risco. Eu gosto de ter controle da minha vida, o máximo que eu puder. Eu gosto de ter controle dos meus resultados, o máximo que eu puder. E por isso, são coisas que ajudam. De modo que, quando você vai fazer artigo de opinião, primeiro que você não vai dar opinião,
não é para isso, é para ajudar. Se o teu artigo for top, ele vira um snippet. O que é um snippet? No KaiJuice a gente tem alguns snippets. Sabe quando você pergunta no Google, a primeira coisa que aparece na pergunta são algumas respostas padrão e que em geral o Google pega de algum site? Isso é um snippet. É quando o Google ele começa a ver assim e falar, cara, o Felipe sabe tudo dessa parada de ventania. Então, quando perguntarem sobre ventania, assim, o cara tem tanto acesso, o cara tem tanto compartilhamento, tem tanta citação, esses artigos dele, o blog dele é referenciado em outros blogs, né, o que se chama de link building. Cara, Felipe é o fenômeno das ventanias. Pensei que ele só era bom de escolher time de futebol, mas ele é bom de ventania também, né? Então eu vou começar a mostrar ele como padrão de resposta sobre ventania, tá claro? O KaiJuice ele tem alguns padrões de resposta de snippet. Aí imagina só, Arthur, a pessoa pergunta, o teu site é a fonte principal do Google. Olha a loucura, cara. Isso é autoridade. Essa é a autoridade da comunicação acadêmica contemporânea. E tudo começa com o raio do título bem feito. Bem colocado. Tudo começa aí. São estratégias que eu ensino no programa de produção acadêmica de uma maneira mais profunda, né? Porque aqui a gente tem limitação de tempo. Mas que, pô, você não precisa mais esperar 10, 15, 50 anos, entendeu? Para talvez, quem sabe, eventualmente construir uma autoridade. Hoje, se você sabe jogar com os robozinhos, você tá no jogo.